Você se define como? Você tem algum estilo? Skatista, funkeiro, roqueiro, pagodeiro? Hoje nós vamos falar sobre jovens, cultura e consumo. Bom, jovem, né, a ideia do que é ser jovem, ela ultrapassa a ideia do que é ser adolescente, tá? O conceito de jovem, ele abrange desde os 13 anos de idade até os 30, mais ou menos. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, depende quem está definindo e o porquê. É necessário esclarecer de início que nem todo jovem é igual. Parece óbvio, mas é importante deixar definido. E além disso, o porquê, né? Os jovens, eles não têm um comportamento igual, não é uma coisa única, porque varia muito a questão da cultura, de onde ele está, onde ele cresceu, o nível socioeconômico. Então, a cultura e a desigualdade vai afetar muito sobre o que é ser jovem. Você veio se confessar, meu filho? Bom, padre, jovem não confessa, jovem se abre. Né? Então, cada lugar vai ter uma ideia diferente do que é ser jovem. Até a década de 50, não existia essa ideia de que o jovem tem um mundo à parte, tem os seus conceitos, suas ideias, não tinha uma linha de produtos voltada ao consumo do jovem, né? Isso vai começar a se desenvolver depois da Segunda Guerra Mundial. Por que depois da Segunda Guerra Mundial? Porque junto com o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa. Então na aula lá atrás que a gente estava falando sobre cultura de massa, os meios de comunicação, como eles afetam, né? Como eles influenciam a cultura, vocês já começam a perceber ali uma questão importante, né? Por que a gente passou por aquilo, para você entender. Quando os meios de comunicação de massa começam a se desenvolver, que começa a bombardear, né, a sociedade com uma ideia, um comportamento padronizado do que é ser jovem. E nesse mesmo momento, é o momento do pós-guerra. Toda aquela indústria nos Estados Unidos que estava funcionando a todo vapor para alimentar a guerra, não tem mais o porquê, né? Não tem mais objetivo de produção. Como assim? Toda aquela indústria que estava sendo movimentada para alimentar a guerra, produzir armamentos e etc., vai começar a transformar a sua produção para uma produção doméstica, civil, né? Vai começar a criar produtos para consumo da população em geral. Então, nesse momento, a indústria está diversificando, aquela indústria que estava lá acelerada a mil, começa a diversificar a sua produção, os meios de comunicação em massa atingindo as pessoas, e aí vai começar toda essa criação do universo, do que é ser jovem, do consumo, consumo de massa. Ao mesmo tempo, né, as medidas econômicas que foram tomadas naquele período eram medidas do estado de bem-estar social, que era o quê? Investimento do Estado, né, o governo investindo na sociedade para gerar emprego, renda. Então, ao mesmo tempo que tinha uma indústria com bastante potência para produzir mais, eles estão começando a planejar e executar esse planejamento de diversificar a produção e atender um mercado interno, ou criar um mercado interno, tá? E os meios de comunicação em massa vão chegar para ajudar a distribuir essa produção, certo? E ao mesmo tempo, o estado de bem-estar social proporciona poder econômico suficiente para consumir isso. Então olha como é um casamento de vários fatores ali para surgir essa ideia da juventude que a gente tem hoje. E aí nesse momento, qual é a característica que os jovens se identificam nessa época? Bom, a indústria começa a disponibilizar um monte de bens
e tanto a indústria como a indústria cultural, né? Como o rock and roll, a jukebox, que é aquela máquina grande, você já deve ter visto em filme que fala assim, antigamente, que você vai lá e escolhe a música, ela toca, né? Cheia de cores. Os discos, começam a produzir bastante discos. Programas de auditório, é um tipo de programa que atrai o jovem da época. Motocicletas, jeans, o fast food, refrigerantes. Então tudo isso que compõe o universo jovem começa a ser trabalhado para estimular o jovem a consumir e criar todo esse universo. E aí, nesse momento, começa a ser identificado, por causa dessas mudanças culturais que estão ocorrendo, começa a ser identificado a ideia de que é um momento de aumento da autonomia dos jovens e, por causa disso, a perda ou a diminuição da autoridade dos pais. É um menor controle dos pais sobre os jovens. A cultura que está sendo gerada nesse momento é uma cultura de valorização do prazer instantâneo, do prazer rápido ali, imediato, tá? E do consumo. Então olha como aquela ideia do consumismo que a gente falou lá atrás casa muito bem com essa cultura que está sendo criada nesse momento. Só que da mesma forma que a indústria cultural vai agir para tentar passar uma mensagem massificada, uma propaganda massificada para o consumo, né? Isso também gera uma reação, gera um movimento contrário, né? Esse movimento que a gente chama de massificação, que transforma todo mundo numa massa padronizada e tal, acaba também, principalmente porque o jovem é muito contestador, né? Começa a gerar um efeito contrário, que é o efeito chamado contracultura. Então é muito comum você ver em filmes, né, da época movimentos como, por exemplo, o movimento hippie, né? Era um movimento de contracultura dos jovens que eles estavam contestando essa ideia do consumismo exagerado, essa ideia de todo mundo ser igualzinho, seguir as mesmas coisas, a mesma modinha, né? Hoje vocês falam a modinha, né? Ah, não gosto, é modinha. Esse mesmo espírito que vocês têm hoje tinha naquela época. Então vão surgir outros movimentos e esses movimentos vão compor a diversidade ali dos grupos que os jovens se enquadram. A forma que o jovem encontra de se enquadrar nesses diversos grupos se dá por meio da música, por meio do lazer, esporte, né, o consumo. Então, por meio desses elementos, os jovens vão começar a encontrar os seus grupos, seus nichos ali, como eu falei no começo, você é skatista, você é funkeiro, então pela música que você consome, as roupas que você consome, tudo isso vai meio que te enquadrando no grupo que você pertence e gera identificação, né, de você com aquele grupo. E ao mesmo tempo que gera identificação de você com aquele grupo, gera também a possibilidade de contestação dessa massificação, a ideia de contestação dos outros movimentos, né? Então, essa é a maneira com que o jovem começa a construir sua identidade, né? Então, essa é a maneira que o jovem começa a construir sua identidade. E como é que era antes disso? Como eu estava falando lá antes da Segunda Guerra. Antes da Segunda Guerra, essa ideia de juventude, adolescência, ela era vista mais como um momento de preparação para a vida adulta. Era um momento que o jovem estava se preparando, fazendo as escolhas, né, para o que ele ia ser quando crescesse. Então não tinha uma gama de elementos, de ideias, de programas, de produtos voltados para aquela fase. Era sempre era visto como uma fase de transição. A partir da Segunda Guerra Mundial já começa a virar foco, alvo, né, da indústria, do consumo. Bom, como eu falei, o movimento de contracultura, o movimento de contestação, também vai haver um movimento de misturar música com ideologia política. Né? E a partir disso vão surgir grupos, como por exemplo os punks ou os skinheads. Né? Parênteses aqui, é importante destacar que skinhead não é necessariamente nazista. Tá? Dentro do movimento skinhead, é bem interessante a história deles,
posso fazer, se vocês quiserem, eu faço um videozinho explicando, deixe mensagem ali embaixo, que se tiverem interesse eu faço, mas dentro do movimento skinhead tem vários grupos, vários nichos, né? E o movimento nazista, neonazista, ele surge depois que grupos, né, de música entram naquele grupo e começam a fazer músicas de cunho racista e nacionalista, né? Eu tinha falado dos punks. Os punks também é um movimento que surge de contestação ao consumismo, né? O termo punk vem de madeira podre. E aí a ideia era que você não usasse coisa nova, você usa coisa que já foi usada, coisa que foi jogada fora. E é por isso que os punks usavam aquelas roupas, né? Ou usam, né, roupas rasgadas e tal. E eles se baseiam muito na ideia do faça você mesmo. Então as músicas punk são mais simplificadas, os acordes, né, a melodia, que é uma simplificação para que você não consuma, você produza o seu próprio produto, certo? Olha como os jovens começam a construir sua identidade, vai surgir um movimento de consumo, consumismo, e ao mesmo tempo surgem movimentos de contestação a esse consumo, esse consumismo, né? Hoje, que grupos que a gente vê comum, né, de identificação baseado em música? A gente vê o hip hop, que não é só música, né? É um movimento bem complexo, amplo, né, de dança, arte, o rap, né, bastante coisa inclusa nesse movimento. Tem o funk também, né, no Brasil, o movimento do funk é um movimento que está atraindo bastante jovem. Espero que tenha ficado claro aí como se dá a questão do consumo, da cultura e da construção da identidade do jovem. Eu queria saber de vocês, você já reparou nos objetos que você usa? As roupas, acessórios, até as expressões que você costuma usar, as palavras, ela costuma fazer parte de um padrão, ela costuma se repetir, né, entre as pessoas do grupo que você frequenta, né? É essa ideia de criar uma identidade, criar uma identificação entre eu e o outro. E ao mesmo tempo, as pessoas ainda tentam criar pequenas nuances, pequenas diferenças para se diferenciar, mesmo dentro do próprio grupo. Eu queria que vocês deixassem ali embaixo a ideia de vocês, uma reflexão, né, sobre como o jovem hoje lida com quem é diferente, né? As pessoas que participam de grupos diferentes do seu, de estilos diferentes, né? Como que é a interação? Há interação? Tem problemas? Tem conflitos? Além disso, eu queria que vocês pensassem também e comentassem ali embaixo sobre o conflito gerado da impossibilidade de consumir o que o seu grupo está consumindo. Você já pensou no conflito derivado da impossibilidade de consumir o que o grupo consome? Né? A gente está falando aqui de exclusão social. Quando o jovem participa ou quer participar de um grupo, mas ele não consegue manter o padrão de consumo, ele não consegue estar nos mesmos ambientes. Que tipo de conflito surge daí? Que tipo de problemas sociais nós temos com isso daí? Gostaria que vocês refletissem, coloquem ali embaixo, vamos bater uma ideia. Valeu? Obrigado, até a próxima.